Continuando a nossa aula sobre reino fungi, eu sou o professor Marcos Bancilon, professor da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativo. Esse conteúdo é referente à matéria do primeiro ano, capítulo 7, e a nossa aula é a aula 7, que corresponde à continuação do capítulo do reino, relacionado ao reino fungi. Vamos continuar falando sobre as questões relacionadas à reprodução. E aí a gente fala sobre o processo de reprodução de fungos multicelulares associados à questão do surgimento do esporângio. Ele está colocando, no caso, o slide coloca o fungo aquático Alomyces macrógenos, onde a gente vai perceber a questão da geração dos esporos flagelados. E na figura considerada B, aí, no caso a figura ao lado, né, ele elucida a questão da reprodução do fungo conhecido como Rhizophus stolonifer, que é um fungo do grupo dos Zygomicota, né? É um fungo que é menos elaborado, ele tem uma característica diferente dos ascomicetos e dos basílios. Mas, em relação à produção dos esporos, de forma assexuada, a gente nota aí que é muito similar. Por quê? Porque o esporângio ele vai se formar aí a partir dessas hifas que nós estamos visualizando, onde está escrito aí, ó, esporângio. Essa região são a modificação de hifas, onde por diferenciação, logo em seguida uma mitose, o processo, né, forma a membrana própria da estrutura dessa célula que vai surgir a partir dessa mitose, e aí quando maturar, né, a gente vai ter essa célula se tornando os esporos que serão liberados. Só que existe uma diferenciação entre os esporos. Quando? Primeiramente, quando o esporo ele é originado a partir da membrana da célula mãe, no caso, da célula que sofreu a mitose e originou esse esporo, eu vou chamá-lo de exósporo, tá? Então o que vai acontecer? Essa célula mãe, ela irá sofrer mitose e a partir do processo mitótico nós temos aí a construção de uma nova célula. Só que ele vai aproveitar o material, né, da membrana plasmática da célula mãe para formar a sua própria membrana. Então vai ocorrer o aproveitamento dessa membrana da célula mãe para formar, né, a estrutura do esporo. E esses esporos eles vão se formar do lado exterior do esporângio, né? Esses esporos, eles irão receber o nome de exósporos. Por isso, né, exo, fora, esporos, né, de esporos, então, exósporos, pelo fato de estarem se formando fora, ou no exterior do esporângio. E nós temos ainda também os chamados endósporos, que serão células que não irão aproveitar, né, esporos que não irão aproveitar a membrana da célula-mãe, ou seja, eles irão gerar a sua própria membrana plasmática a partir de um processo interno, endogênico, então endodentro. Olha aí a associação, né? Endósporo. Essas serão as células geradas a partir desse processo, né, de produção de esporos sem a utilização da membrana plasmática da célula-mãe. Continuando, partindo agora para as classificações, vamos adentrar o filo Ascomicota, né? Olha aí, vamos conhecer cada um dos filos presentes dentro do grupo do reino fungi, né? Dentro do reino fungi. E o grupo, a gente já tinha falado um pouquinho sobre ele, irá apresentar essas bolsas conhecidas como ascos. Mas até chegar lá vamos entender um pouquinho das hifas e da estrutura desses fungos, né? Olha lá, eles vão apresentar hifas septadas, ou seja, a gente vai ter aquele poro de separação, aquela área de separação, né? Que vão ser paralelas. E o grupo ele pode ser composto, no caso, de leveduras. Existem alguns bolores de pão, no caso, bolores de pão, que vão estar associados a esse grupo também, e alguns bolores de fruta, principalmente, tá? Alguns dentro do grupo são considerados unicelulares, mas outros são multicelulares. E, por sinal, esses outros que são multicelulares são esses que estão sendo colocados na imagem aí desse slide. Vocês estão vendo uma variedade muito grande desses fungos. Eles vão construir, como eu falei, as hifas formando uma estrutura similar a um saco, né, a uma bolsa. E essa bolsa irá guardar vários esporos no seu interior. Esses sacos, bolsas, né, a gente dá o nome de ascos. Né? Por isso o nome do grupo é Ascomicota ou Ascomiceto. Além de tudo, essas bolsas recebem o nome de ascósporos. Por quê? Porque esses ascos irão guardar, né? Nós temos anteriormente, esses ascósporos irão germinar, originar uma hifa e, claro, a partir da origem dessas hifas, né, com a aglomeração e formação do plektênquima, a gente vai ter o originar dos corpos de frutificação, que são essas estruturas carnosas, né, que seriam, na verdade, os cogumelos. Só que esses cogumelos, eles são diferenciados.
Por quê? Porque eles vão possuir uma forma diferente, eles vão estruturar-se não com aquele chapéu que a gente vê para os basidiomicetos, né? Esses cogumelos, eles têm formas diferentes. Eles são bem peculiares com relação ao grupo mais comum, que é o grupo dos basidiomicota, basidiomiceto, né? E esses corpos de frutificação, esses cogumelos, entre aspas, em geral, são chamados de ascocarpos, né? Por quê? Porque vão ser constituídos dessas bolsas que irão originar, claro, a estrutura, né, de reprodução do fungo. Além disso, para que ocorra o processo de formação dessas bolsas, nós temos fases dentro da construção do grupo. Por exemplo, os ascos serão as bolsas que irão abrigar os esporos. Além dos ascos, na formação, na construção desses ascos, esses ascos em si, eles irão ficar reunidos formando uma estrutura conhecida como apotécio. O apotécio será esse corpo de frutificação que assumirá o formato de taça. A maioria dos ascomicetos, inclusive, tem essa forma. Existem outros tipos de ascocarpos que vão possuir uma forma esférica, fechada. É chamada de cleistotécio. Essa forma fechada ela se abre somente para a liberação dos esporos. Existe uma terceira forma, conhecida como periclécio, que o corpo produtor de ascos, né, ele vai se encontrar fundido ao talo. Ele vai ser totalmente similar a uma esponja do mar, né, onde a gente vai possuir aí uma estrutura envolvendo todas as bolsículas, né, os ascos no seu interior e na ponta dessa bolsa, desse periclécio, nós temos um ostíolo, que será um pequeno orifício que auxiliará no processo de propagação dos ascósporos, né, que serão os esporos dos ascomicetos. Com relação à reprodução dos ascomicetos, a gente tem uma diferenciação, né, para cada grupo, no caso da reprodução sexuada. Vamos entender primeiro do grupo ascomicota. Olha lá, nas pontas dessas hifas, né, que são chamadas de ascógenas e dicarióticas, ou seja, essas hifas diferenciadas, elas irão possuir dois núcleos que vão estar que não estarão fusionados, não vão estar juntos. Essas estruturas dessas hifas ascógenas, elas possuem forma de gancho, né? E elas não vão permitir, claro, a divisão simultânea aí desses dois núcleos. Então, o que vai acontecer? Para que a gente venha chegar a essas hifas ascógenas, dicarióticas, basicamente, a gente vai ter hifa positiva e hifa negativa novamente, que, como eu já tinha falado anteriormente, não existe macho ou fêmea em fungo. A gente vai possuir essa diferenciação genética. E aí o que vai acontecer? A associação da hifa positiva com a hifa negativa, que no caso serão haploides, porque irão possuir material haploide no seu interior, somente um núcleo com metade do material genético, cada um, irão unir essa estrutura do protoplasma. Esse protoplasma, claro, é o citoplasma da estrutura da hifa, né? E quando essa reunião acontece, do protoplasma da hifa positiva com a hifa negativa, nós temos o fenômeno conhecido como plasmogamia. Por quê? Porque eu uni o protoplasma, eu fiz a união desse protoplasma. E subsequente a essa união, o que vai acontecer? Essa estrutura ela vai se unificar e formar as bolsas, os ascos imaturos, né? Essas hifas ascógenas, dicarióticas, que vão possuir, no caso, dois núcleos. Os dois núcleos, no caso, vão se fundir, e aí o que vai acontecer? A gente irá originar o zigoto. Esse zigoto, ele vai conter, na verdade, dentro dele, ele é uma estrutura, né? Ele será um núcleo diploide, e aí é agora que esse fungo, que esse ascomiceto, ele sofre a meiose. Em seguida ao processo meiótico, ocorre o processo de separação dos cromossomos, né, claro, e aí a gente formará, no caso esse fungo, formará 4 células, né, com 4 núcleos haploides. Por quê? Porque houve o processo de equacional, o processo reducional, onde a gente vai possuir, né, vai ocorrer, no caso, irá ocorrer o processo de redução do material genético interno da célula. Na reprodução do filascomiceto, a gente encontra algumas características específicas do grupo. A gente vai perceber que existem hifas, que são chamadas de hifas ascógenas. Essas hifas, elas vão possuir dois núcleos que não estarão fusionados, por isso elas recebem o nome de ascógenas dicarióticas. Essa estrutura dessas hifas vão formar ganchos que vão permitir a questão da divisão simultânea aí desses dois núcleos. Esses núcleos irão se separar. Após esse processo de separação, o que irá acontecer? O fungo irá buscar uma hifa com material genético diferente do seu. Por isso existe a questão dessa classificação entre hifa positiva e negativa. E
aí o que é que ocorre logo em seguida? A união desse material protoplasmático, que seria o quê? A união do citoplasma das hifas, que vão ocorrer, no caso, em fungos de genéticas diferentes. Então, a hifa positiva associa-se à hifa negativa e ocorre o processo que nós classificamos como plasmogamia. Por quê? Porque o protoplasma ele irá se unir. Quando a plasmogamia ocorre em fungos de materiais genéticos diferentes, a gente vai perceber que irão ocorrer diversas divisões subsequentes, né, a esse processo. Irão formar os chamados ascos imaturos. Dentro desses ascos imaturos, o que vai acontecer propriamente dito? Irão, né, permanecer os núcleos, o par de núcleos que, na verdade, vai se disseminar dentro de cada hifa, onde esses núcleos serão, no caso das hifas diferenciadas, da hifa negativa e da hifa positiva, e compatíveis para a associação e formação do zigoto, que ocorre logo em seguida. Os dois núcleos vão se fundir, aí ocorrendo a cariogamia, formando um zigoto, que será uma célula diploide, 2N, né? E essa célula diploide 2N, ela no caso, sofrerá uma quantidade de meioses, que irão originar 4 núcleos haploides. O que irá acontecer propriamente dito? Os cromossomos irão se separar e, a partir do processo de separação, os núcleos, né, possuirão, na verdade, eles irão conter o material genético combinado dessas duas hifas positivas e negativas, né, positiva e negativa. Cada núcleo ainda vai sofrer uma mitose, fazendo com que o asco, ao invés de 4 núcleos, ele venha a possuir 8 núcleos haploides. E logo em seguida a essas mitoses, a gente vai perceber a ocorrência da separação. Mas anterior a isso, esses núcleos eles vão estar envolvidos pelo citoplasma para formar, no caso pelo citoplasma, conhecido também como protoplasma, para formar os chamados ascósporos, que quando atingem a maturidade vão se tornar, no caso, os ascos vão se tornar túrgidos, cheios, demonstração de que estão prontos para abrir e liberar, claro, lançando essa grande quantidade de ascósporos na natureza para que o processo continue de forma cíclica, como vocês estão vendo aí. Olha lá, vamos ver aí como é que acontece. A gente tem aqui o ascocarpo. Dentro do ascocarpo, que seria a bolsa, eu vou ter o asco, e lá dentro do asco eu tenho uma grande quantidade de ascósporos, né? No interior do asco, a gente vai perceber o seguinte, ó, o asco dicariótico. Logo em seguida, esse asco dicariótico, a gente percebe que os núcleos vão se fundir, formar o zigoto 2N, originando logo em seguida, após uma meiose, 4 núcleos haploides. Em seguida a essa meiose, nós temos uma mitose, e a mitose irá originar mais 4 núcleos, o que irá resultar em 8 ascósporos. Haploides continuando, né? Esses ascósporos, eles amadurecem, vão serem dispersos aí, né, pelo vento, encontrar um ambiente propício, germinar, e após o processo de germinação nós temos novamente a geração das hifas, podendo ser positiva e negativa. Por que positiva e negativa? Porque precisam ser de organismos de genéticas diferentes. Eu não posso ter a mesma genética para que não ocorra um processo de autofecundação. Então, é necessário que a genética desses fungos, ela não seja igual para que haja separação, né? E novamente o processo aí continua, formando as hifas dicarióticas, N mais N, e, né, originando zigoto e por aí vai. Tá, pessoal? Vamos passar agora para os basidiomicetos, que são chamados de cogumelos verdadeiros. Também dentro do grupo nós encontramos as chamadas orelhas de pau, né? Esse grupo ele vai ser composto por diversos tipos de organismos, incluindo organismos parasitas, organismos venenosos e até mesmo organismos comestíveis, né? O Agaricus campestris, que é aquele que nós chamamos de champignon, o cogumelo francês, ele é altamente comestível, ele está dentro desse grupo. Perceba que a maioria dos indivíduos desse grupo vão apresentar essa forma, né, de chapéu, de pé, que no caso seria o talo, né, ou então, na verdade, os chamados também orelha de pau. O fungo, né, vai possuir uma parte vegetativa que irá se desenvolver dentro do substrato, como a gente já tinha falado anteriormente, e o micélio, que no caso esse micélio vegetativo, ele pode se estender por diversos metros, originando vários e vários e vários cogumelos na porção onde o micélio conseguir conquistar, né? Além disso, nós temos aí um exemplo, como vocês estão vendo aí, essa planta com essa mancha marrom, né, de fungos que conseguem infectar plantas. A maioria das doenças causadas em plantas são provindas de fungos do filo Basidiomycota.
O corpo de frutificação, dentro desse grupo, vai ser chamado de basidiocarpo, tá? Então, essa estrutura que a gente conhece por ser o chapéu, o talo, do fungo, né, do cogumelo em si, a gente vai dar o nome de basidiocarpo. A palavra carpo sempre refere-se a fruto. Basídio, por causa da estrutura em chapéu aí do fungo. No chapéu, dentro dessa estrutura, a gente vai ter o himênio, que é aquelas pequenas lâminas que nós encontramos na parte inferior, e dentro desse himênio vamos encontrar os basídios. Se lá nos ascomicotas nós temos os ascos, aqui a partir de agora nós temos os basídios. E esses basídios, dentro deles, né, na verdade, desculpe, dentro não, na ponta deles estarão os basidiósporos, geralmente 4 basidiósporos por basídio. Esses esporos, né, irão se propagar e originar novos indivíduos, novas hifas, que formarão novos micélios vegetativos e, em seguida, novos cogumelos. Agora, falamos sobre a reprodução do basidiomicota. O esporo do basídio, ele vai ser construído a partir de uma meiose. Esse esporo que é construído aí do basídio, que é formado por meiose, recebe o nome de basidiósporo. Para que ocorra a fecundação, nós temos também ainda o fenômeno da hifa positiva e da hifa negativa, que vai unir esse material protoplasmático, como a gente já viu lá anteriormente, né, num processo conhecido como a plasmogamia. Essas hifas, elas são dicarióticas, onde a gente vai encontrar 2 núcleos por célula que vão se desenvolver e formar o chamado basidiocarpo, que é o chapéu. As hifas da parte inferior vão se fundir a esses núcleos diploides, né? E em seguida a esse processo de fundição dessas hifas, nós teremos, claro, o processo de cariogamia, que é esse processo de unir uma hifa positiva, o núcleo de uma hifa positiva com o núcleo de uma hifa negativa, a cariogamia ocorre, e aí o zigoto está construído. Esse zigoto será haploide, porque as células que vão construí-lo serão o zigoto será diploide, porque as hifas que irão constituir, que vão formar, vão se unir para dar origem a esse processo de cariogamia, serão hifas haploides. Então, hifas haploides se juntam para formar o zigoto, que é diploide, e uma única fase de separação irá ocorrer no processo meiótico, ou seja, eu tenho material completo que irá sofrer uma redução e irá formar 4 células como consequência. Em seguida a esse processo meiótico, nós temos uma mitose. E essa mitose, ela vai originar mais núcleos. Ela vai dividir, na verdade, os basídios. Ela vai fazer com que novos basídios possam ser gerados. Só que, na ponta de cada basídio, ao invés de termos 8 núcleos haploides, 8 esporos haploides, nós só teremos a metade, 4. Por quê? Porque no processo meiótico, ele não irá originar os núcleos que formarão, né, os basídios. Os esporos, e sim basídios em separado. Ou seja, essa próxima mitose que ocorre, ela irá formar vários basídios, onde na ponta irão ocorrer os 4 basidiósporos para cada um dos basídios diferentes, né? Ao atingirem a maturidade, esses basídios vão se tornar túrgidos, novamente, né? A gente percebe que essa estrutura irá se tornar túrgida, cheia, repleta, madura, irão estourar. Quando isso ocorre, eles irão lançar, esses basídios, né, os basidiósporos na natureza, e esses basidiósporos serão carregados pelo vento. Quando encontrarem um ambiente propício, irão germinar e originar novas hifas que irão construir um novo micélio, tá? Aí mostrando como é o ciclo, basicamente, nós podemos ver aí, ó, os 4 basidiósporos haploides, que são resultados de todo o processo. Em seguida, o processo de germinação, originando uma hifa. Claro que de fungos diferentes nós temos hifa positiva e hifa negativa. Quando eu falo diferentes, tem relação com a genética, tá, pessoal? Mas é a mesma espécie. Então, as hifas se unem, né, positiva e negativa, no processo de plasmogamia. Ao juntarem as hifas, ele vai construir essas hifas dicarióticas, onde dentro dela eu irei ter, no caso, 2 núcleos, um da hifa positiva e outro da hifa negativa. Esses núcleos, eles se somam no processo de cariogamia, ou seja, as cariotecas se unem mesclando material genético, e aí a gente irá formar uma nova hifa, né, a partir do processo de meiose, uma só não, né, várias novas hifas que irão originar o basidiocarpo.
Dentro do basídiocarpo, eu vou ter os basídios jovens, onde esses basídios, cada um deles, vão possuir aí quatro basidiósporos. E aí, esses basidiósporos, ao se tornarem túrgidos, né, ao passarem logo após o processo de turgescência, ao estarem prontos, maduros, eles serão lançados na natureza, irão germinar e o processo irá continuar, tá? Passando agora para o próximo filo, que é o filo zigomicota, onde a gente vai ver fungos que vão ser constituídos somente de hifas cenocíticas, ou seja, aquelas hifas onde nós não iremos presenciar, no caso, nós não iremos ver a presença dos septos, eles não irão formar o corpo de frutificação e a gente vai ter vários usos dentro desse grupo aí, né? Geralmente, esse fungo, né, o zigomicota, como eles são fungos muito pequenos e essas hifas elas costumam ser muito frágeis, eles serão os fungos que irão originar os chamados mofos. São fungos que geralmente vão estar associados ao processo de decomposição da matéria orgânica. Mas o homem descobriu usos para esses fungos. Por exemplo, o molho de soja, conhecido como shoyu, que as pessoas costumam comer junto à comida japonesa, né, a comida chinesa, comida oriental, ele na verdade é produzido por um processo de fermentação advindo de um fungo dentro desse grupo. Além disso, nós temos também algumas drogas anti-inflamatórias que são produzidas a partir de substâncias retiradas desses fungos. Eles também podem se associar a raízes de plantas, construindo as chamadas micorrizas, né? E o famoso zigomicota, o mais conhecido de todos, é o bolor negro do pão, onde a gente vai ver ele associado ao pão mofado, né? Aquele bolor escuro. A maioria dos indivíduos, né, como eu já falei, serão decompositores. Percebam que esses indivíduos também não irão formar a estrutura do cogumelo. Ela vai ter, no caso, esse emaranhado de hifas, onde essas hifas na ponta irão se diferenciar e formar os chamados esporângios. Esses esporângios estão repletos de esporos que podem ser liberados com auxílio do vento quando o esporângio torna-se maduro, assim como a gente viu para Basidium miceto e assim como a gente viu para Ascomiceto. Vamos lá, olha lá. Prestando atenção como é que acontece. Olha lá. As hifas de micélios diferentes, elas vão acabar se atraindo. Na extremidade de cada uma, existe a questão da formação desse gametângio, né? Onde vários núcleos haploides vão estar ali associados. Ocorre o processo de fecundação e os gametângios eles precisam ser compatíveis, né? Eu preciso ter um gametângio com positivo e outro negativo, novamente, como a gente já viu para ácido e para basílio. E aí, esse material protoplasmático, ele se junta, formando aí os chamados progametângios. Percebam que eu não vou estruturar a chamada hifa dicariótica nesse caso. Eu tenho uma outra estrutura advinda do processo de plasmogamia, conhecida como progametângio, que se diferencia pelo fato de que, na verdade, não estão em total associação, como a gente vê lá nas hifas dicarióticas, né? Os núcleos vão se emparelhar na região dos gametângios e, quando esses núcleos se emparelham, a gente tem o processo de cariogamia. Como vocês estão vendo na figura aí, olha lá. Ocorre o processo de fusão, né, desses dois núcleos e aí ocorre também, logo em seguida, a formação do zigoesporângio, onde dentro desse zigoesporângio os núcleos serão diploides. Em seguida, a essa formação desses núcleos diploides, que são os zigósporos, né, nós temos um período de dormência. O fungo ele vai ficar lá, ele vai se manter dormente, ele não vai lançar esses esporos. E aí o que é que vai acontecer? Quando esse zigósporo ele vai se romper, né, o processo de rompimento, em seguida, desencadeia um processo meiótico. E aí, nessa meiose, nós iremos formar um filamento com núcleos que são haploides. Ou seja, eu tenho uma célula reduzindo, no caso, matéria genética, formando 4 células, e em seguida esses núcleos diploides, irão formar essas hifas, né? Onde na ponta a gente vai perceber a presença de uma estrutura escura, conhecida como espongióforo. Tá? Esse espongióforo, lá dentro dele nós temos o esporângio, onde dentro desse esporângio nós temos os aplanósporas, que são esporos muito mais fáceis de serem conduzidos pelo vento, né? Em seguida, a formação desses aplanósporos, né? Essa estrutura do espongióforo, ela irá se tornar túrgida, irá liberar esses esporos, e esses esporos irão colonizar o meio, assim como acontece para asco, para basídio e agora em zigomiceto. Olha lá na figura, vamos entender aí como acontece, prestem atenção. Olha aí acontecendo.
eu tenho a junção das hifas lá, né, positiva e negativa. Perceba que existe a formação de um progametângio. Notem que não irão ser formadas hifas. Na verdade, são estruturas que se associam, né, dentro da estrutura do zigomicota. Elas não se fundem totalmente, mas quando ocorrer a fusão, ela automaticamente irá gerar o zigósporo. Esse zigósporo, ele vai germinar. Após o processo de germinação, ele irá dar origem ao esporângio, onde a gente vai ver lá a presença dos espongióforos, e dentro desses espongióforos, cada esporo, né, vai ser originado a partir de um processo meiótico. Lembrem-se que a partir da meiose, ele irá originar as hifas positivas e negativas, que irão dar continuidade aí ao ciclo, né? Agora, voltando-se para o último grupo, que é o grupo dos Chytridiomycetes, também chamado de Chytridiomycota, né? Esse grupo, geralmente, a maioria deles, na maioria não, na verdade quase todos, né? Eles são causadores de doenças, certo? Mas é o único grupo dentro do reino fungi onde a gente vai ver a presença da formação dos chamados zoósporos, que são esporos flagelados. Por quê? Porque a maior parte desses fungos ela é aquática. Então, para que esse esporo consiga se locomover de um indivíduo para o outro, no caso, no processo de contaminação, a gente vai ter essa migração acontecendo com o auxílio do flagelo. Só que vejam só, a estrutura do fungo em si ela é muito rudimentar. Por isso ele é classificado como um fungo inferior. Ele só vai possuir essa hifa que vocês estão vendo aí, onde em cada ponta do talo nós iremos ver a formação do esporângio. Esse corpo vegetativo é muito pouco desenvolvido, ou seja, o micélio vegetativo é muito pouco desenvolvido, e ele, na verdade, só dá suporte para o micélio reprodutivo, o esporângio, né? Olha aí, é o único grupo que vai possuir células móveis dentro do reino fungi, porque por causa da presença desses zoósporos, que conseguem se locomover dentro da área, ou dentro da água, desculpe, eles são os únicos que conseguem desenvolver, né? E os únicos que conseguem se locomover dentro do reino fungi. São classificados como inferiores, mas são muito similares aos fungos superiores. Possuem as hifas cenocíticas. Olha aí, outro detalhe, né? Perceba que parece ser uma característica de fungos mais rudimentares, a presença dessa hifa cenocítica. Pode haver uma associação entre Chytridiomycota e zigomicota, né? E o zigoto, quando ele vai ser formado a partir da fecundação, ele vai ser convertido em um esporângio diploide. A partir desses esporângios diploides vai ocorrer a construção das hifas, como ocorre lá em zigomiceto, e aí na ponta da hifa diploide vai surgir uma estrutura de reprodução, né? Esse talo que é holocárpico, né, como vocês estão vendo aí, ou seja, ele é redondo, ele é diferenciado, ele não tem essa associação direta com as hifas, essa bolinha que vocês estão vendo aí, né, que ele chama de talo holocárpico. O que vai acontecer? Ele pode reproduzir somente uma vez no ciclo de vida. Só que existem talos eucárpicos, que são talos que ramificam, formam hifas mais elaboradas, né, que conseguem se reproduzir várias vezes, né, no ciclo de vida desses fungos. Então, eu tenho organismos que colocam o talo holocárpico e aí, em seguida, ele morre, ou então, organismos que vão possuir talo eucárpico e, em seguida, ele continua, né, prevalecendo logo após o processo de reprodução. Além disso, eu tenho um talo que também é monocêntrico, ou seja, só possui um eixo de desenvolvimento, como vocês podem ver, né, ele ramifica e em cada ponta ocorre a geração de um esporângio, e dentro desse esporângio, claro, a gente vai ter a geração dos zoósporas, né? E, claro, ele também irá possuir uma estrutura de fixação conhecida como rizóide. Não esqueça, tá? Isso é bem similar ao que a gente vê para a planta, o rizóide. A reprodução, ela geralmente é assexual, ocorre por meio da formação dos zoósporos, e no caso da reprodução sexuada, quando ocorre, ela é muito parecida com a dos zigomicetes, né? Com a cópula aí da estrutura dos gametângios, formando aquela estrutura chamada de progametângio, como a gente viu anteriormente. São causadores de diversas doenças, inclusive dentro do grupo de Chytridiomycetes existe um fungo chamado Batrachochytrium, que está contaminando sapos em todos os lugares do planeta e está provocando a redução, né, da quantidade dessas espécies de sapos, né, nas florestas do planeta inteiro. Tá? Eles são responsáveis por várias doenças, assim como também, além de serem responsáveis por doenças causadas em peixes, podem ser responsáveis por doenças causadas em
sapos, né, como a gente já viu aí. Então, tanto o sapo quanto o peixe, geralmente associando-se a animais aquáticos. O que costuma fazer é que esse fungo, ele costuma decompor a pele do indivíduo ainda vivo, né, totalmente fazendo com que o sapo, a rã, o anfíbio em geral, né, porque ele consegue contaminar vários tipos diferentes, ele perca a sua capacidade de respiração e, na verdade, também isso faz com que ele fique suscetível a outras infecções e ele acaba morrendo. Tá? Então, é um fungo que ele, geralmente, dentro desse grupo, todos os indivíduos serão considerados parasitas. Vamos passar para o próximo agora. Olha lá. Modo de vida dos fungos. Vamos entender um pouquinho aí. Fungos podem ser heterótrofos, por absorção. Eles não conseguem ser autótrofos, ou seja, eles não irão produzir seu próprio alimento. Dentro do contexto de serem heterótrofos, eles podem ser decompositores e alguns outros são causadores de doenças, ou seja, serão parasitas. Vão realizar associação com raízes, né, e outros organismos, como a gente pode ver aí, que fungo pode se associar com raiz ou então com alga, e aí construir outros dois tipos de organismos diferentes, que são as micorrizas, que auxiliam muito as plantas, né, no processo de absorção de água e nutrientes, e os líquens, né, que vão decompor matéria, rocha, resto de madeira, além de também estarem associados, né, a um processo ecológico, né, o líquen, a alga do líquen faz fotossíntese, né, e aí a gente tem uma ligação permanente, geralmente do fungo ascomiceto, junto dessa alga, e essa relação ela se mantém durante a vida inteira aí dos dois organismos, né? Vamos entender um pouquinho como é que acontece aí, tanto para a micorriza como para os líquens. As micorrizas, elas sempre irão ser a formação da associação entre fungos e raízes de plantas. Elas vão auxiliar na absorção da água, por quê? Porque elas estimulam, a partir da produção de hormônios, a produção de raízes na planta, né? Os fungos acabam induzindo essa produção hormonal, que faz com que a planta ela venha a produzir uma grande quantidade de raiz, e claro, esse alongamento da raiz permite a captação da água e dos sais minerais em grande quantidade. Além de tudo, essas raízes em grande quantidade podem auxiliar no processo de manutenção da umidade do solo. Então, é muito importante que essa associação exista. Essa associação ecológica ela contribui não só para a planta, né, que se associa ao fungo, mas também para vários outros organismos que dependem dessa relação. É importante também para a manutenção da vida das plantas que vivem em solos pobres, né? Regiões onde a gente vai ter, por exemplo, praticamente a ausência de nutrientes. Esses fungos conseguem ofertar nutrientes às plantas, né? Por exemplo, solos como restinga, próximos a uma praia, né, onde você vai ter uma pouquíssima quantidade de nutriente. Geralmente esses solos de arenosos, areia branca, né, areia amarela ou vermelha, né, eles têm muita micorriza para poder auxiliar a sobrevivência das plantas aí nesse ambiente. A planta também, no caso, na relação, vai ofertar componentes orgânicos que são importantes para o fungo, e o fungo vai ofertar, né, essa questão dessa habilidade de manter essa umidade. Então aí, ó, a planta está ofertando açúcares e aminoácidos para a sobrevivência do fungo. E o fungo está possibilitando fazer com que essa planta ela desenvolva esse sistema radicular e isso contribua para a melhor saúde dela. Além disso também, quando esses fungos se associam com essas plantas, elas impedem, na verdade, a ação de micro-organismos que possam trazer problemas para a planta, né? Então perceba que o fato de ocupar a região da raiz da planta mantém também a estrutura da saúde do vegetal. E vegetais que possuem associação com micorriza costumam ter uma coloração verde escura, tá? Como a gente falou também, ele vai auxiliar muitas vezes a diversas plantas no processo de adaptação ao meio, né? E essa associação entre os fungos e as raízes foi importantíssimo para a conquista das plantas do ambiente terrestre. Agora vamos lá. Os líquens, eles serão a associação entre fungos e algas, né? Principalmente algas verdes, né? Mas a gente também tem aí as chamadas cianofícias, que são aquelas algas que nós falamos lá atrás, que estão dentro do grupo das bactérias, né? Então, são fungos ascomicetos que costumam construir o líquen, né? E o que vai acontecer? A alga vai fornecer a maior parte da matéria orgânica para o fungo decompor, né? E, claro, realizando fotossíntese também. E aí o que vai acontecer? O fungo vai ofertar retenção de sais, nutrientes, água e, claro, proteção à alga, né? Eles vão estar juntos associados.
Esses tipos de líquens geralmente vão aparecer em ambientes inóspitos, onde a gente vai ver uma dificuldade na sobrevivência dos seres vivos, né? Casca de árvores, pedras totalmente expostas ao sol, a gente vê uma grande quantidade de líquens. Líquens também vão se associar a cianobactérias, né, como a gente já falou, e quando isso acontece, ocorre um processo de fixação de nitrogênio do ar. A cianobactéria vai pegar esse nitrogênio e vai fixar no solo, né? A reprodução sempre será assexuada e a construção da hifa fúngica junto à alga forma essa estrutura que a gente chama de sorédio. Tá? Olha aí, sorédio. Eles são levados pelo vento, o que ajuda no processo de disseminação, né? São muito lentos em crescimento, né? E precisam de ambientes livres de poluição. Podem ser biomonitores de poluição, quando na verdade eles podem indicar a taxa de poluição de uma área, ou então eles também podem ser considerados bioindicadores. Ou seja, a ausência do fungo naquela determinada região indica a alta poluição, a alto potencial de poluição naquela região, né? E espero que vocês tenham gostado, né? E dando continuidade, vamos falar agora sobre os chamados fungos predadores. Alguns fungos, eles conseguem realizar um processo de predação, né? Onde o que irá acontecer? Esses fungos, eles irão decompor a matéria orgânica de seres que ainda estão vivos, que ainda não sofreram o processo de morte, né? Esses organismos, mesmo sendo presos aos substratos, eles conseguem fazer capturas ativas. Eles conseguem envolver, geralmente, nematóides, bactérias, protistas, né, com as hifas, e aí quando eles realizam esse processo de envolvimento desses organismos vivos, de captura, né, o que irá acontecer? Eles vão lançar substâncias que vão degradando esse indivíduo ainda vivo, né? Vão realizando o processo de digestão do indivíduo ainda vivo. E assim, eles vão conseguir obter nutrientes e água. As hifas geralmente secretam essas substâncias pegajosas que agarram o organismo quando eles passam por perto, né? E aí, logo em seguida, ele lança algumas substâncias enzimáticas, de natureza proteica enzimática, que vai decompor o organismo ainda vivo. Enquanto o organismo está sendo envolvido, ou está sendo dissolvido pela enzima, ele vai lançando mais hifas, ramificando para o interior do organismo, até que a morte total ela ocorra. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, né, sobre fungos. E aí eu deixei uma tirinha para reflexão, né, para que a gente possa compreender a importância desses fungos na natureza, perceber que, na verdade, eles são necessários, né, e que nós precisamos mesmo dessas relações com os fungos, sejam elas, né, relações de decomposição, sejam elas de auxílio com relação à obtenção de alimento e por aí vai, né, para que vocês compreendam que é um grupo também importantíssimo na natureza. Espero que vocês tenham gostado novamente, né? E muito obrigado.